Todas as quartas, recebo o terapeuta e criador da reprogramação biológica, Maurício Valente. E, logicamente, né, nesse período de pandemia, né, aconteceram várias perdas em muitas famílias, inclusive, né, não só com relação à pandemia, mas consequência de outras também doenças que vieram se agravando, né? E a saudade de quem se foi fica e muito forte, né, Maurício? E, claro, o nosso tema de hoje é saudade de quem se foi. Como superar o luto? Bom dia. Bom dia, Carla Gimenez. Bom dia, ouvintes da T. Um prazer estar aqui, amigos aí das mídias sociais que estão entrando aí. Um beijo para todos. Um alô para Francisco Alves, no Paraná. Olha que legal. Josiane, Bom que dia. legal, que legal. Bom dia a todos, tá? Carla, o luto, a perda é uma coisa muito interessante, né, para se estudar. Beijo, Isa. Uma amiga nossa, grande amiga nossa. Beijo, Isa. Oi, Isa. Ai, ó. Então, o que que acontece? O luto é uma coisa, assim, todo mundo sabe que vai passar, Sim. né? Todo mundo sabe. A única coisa, certeza que alguém tem, que você vai perder alguém que você ama, né? O budismo já falava sobre isso, que a vida é impermanente, né? A impermanência da vida é uma coisa muito difícil. Só que nós temos hoje, eu não tenho dúvidas que nós temos hoje um sistema de luto na nossa cultura, vamos falar assim, que é um sistema que atrapalha muito, tá? E eu vou tentar explicar para vocês o porquê. Então, assim, ó, o luto, quando a gente perde alguém que a gente ama, e luto não é só morte, tá? Quando uma pessoa, um namorado que larga você, troca você por outra e você amava essa pessoa, é um luto também, tá? É claro que o luto da morte, ele é pior, porque você nunca mais vai ver a pessoa, tal, Bem mais mas doloroso. bem Né? mais doloroso. Mas o luto, ele pode ser enxergado também em vários aspectos, não só um emprego que você foi demitido. Então, você gostava muito daquele emprego, sustentava a tua família, isso também é um luto, beleza? Bom, mas o luto clássico da perda de alguém, o que que acontece? Tecnicamente, os lutos passam por 5 fases. Quem descreveu isso foi uma psiquiatra suíço-americana, ela se chama Elizabeth Kubler-Ross. Ela tem um livro de 1969 já, ela já fazia esses trabalhos. Então, o luto, ele passa por 5 fases. A primeira fase é negação e isolamento. Então, onde você nega, onde você se isola. Você quer se isolar da situação. A segunda fase, nós temos a raiva. A raiva, a inveja de quem está vivo, de quem ainda tem a pessoa que ama. A segunda fase é a raiva. A terceira fase é a barganha. É onde eu acho que se eu for um cara bom para Deus, a coisa pode ser revertida. A terceira fase é a depressão. Aí é onde você entra num estado depressivo, que é considerado normal. Essas 5 fases são normais. E a última fase é a fase da aceitação, onde você realmente fica com a saudade, tá? Sente a saudade, mas você não sofre mais. Por que que eu falei que a nossa cultura é complicada e a gente fica interrompido em uma dessas fases? Ou a pessoa fica presa na segunda fase, que é a raiva, ou ela fica presa na quarta fase, que é a depressão. Por quê? Porque o nosso sistema de despedida, ele é péssimo. A gente não se despede do corpo, a gente se livra dele, o nosso velório. Então, uma pessoa que você amava, uma pessoa que estava sorrindo, que você falava ao telefone, que você tinha um contato, morre, e em menos de 24 horas você nunca mais vê aquela pessoa. Então, eu critico no nosso sistema esse tipo de comportamento, esse tipo de velório, que se chama isso de um velório. Sim. Isso não é um velório, isso é se livrar do corpo, né? E quando você se livra do corpo, e o pior, Carla, além do velório ser curto, imagina uma mãe que perde um filho. O que que acontece? Ela vai pro velório. No velório tem muito mais gente, não tem só essa mãe, né? Então essa mãe está desesperada, chorando. Aí vem algum profissional da saúde e joga um comprimido na boca dela, porque os outros estão incomodados com o choro dela. Porque ninguém suporta ver essa mãe chorando. Alivia o sofrimento dela, tal. Então, essa mulher passa aquele pouquinho tempo que ela tinha de despedida, que já é pouco, né? Que já é pouco. Então, ela passa dopada. Então, Ela acaba não assim, se lembrando, né? desse exatamente. momento. Uma pessoa dessa fica de luto a vida inteira. Sim. Maurício, nós tivemos agora muitos casos, principalmente na pandemia, de pessoas que não puderam se despedir. Olha né? isso, olha isso.
Você que imagina. não teve esse momento, realmente é um momento, né, de despedida do ente querido, da pessoa, né, que realmente, com a pandemia, isso foi bloqueado de certa forma. O que isso pode causar nas pessoas? É ficar de luto mesmo, Carlinha. Fica numa depressão ou fica numa raiva constante com a vida. Sim. Normalmente fica preso no segundo estágio, ou normalmente são os mais comuns, tá? Ou no quarto estágio, que é a depressão. Fica triste uma vida inteira, fica com raiva uma vida inteira, às vezes os dois. Tá? Claro que tem pessoas que passam bem pelo velório e falam, eu tive um velório curto, doutor, e eu tô super bem. Claro, o ser humano é diferente, tá? Sim, cada um pode reagir de uma forma, não existe regra. Mas a gente sabe que essa questão de eu não conseguir me despedir, ou às vezes ficar dopada num velório, que já é curto, só para você ter uma ideia, Carla e ouvintes aí, o Nelson Mandela foi velado 9 dias. Uau! 9 dias, é uma tradição africana. Ele foi velado 9 dias. Meu Deus, é muito tempo. Exato. A gente acha que é muito tempo. Só que ali dá tempo de você chorar, espernear, gritar, aceitar, passar a raiva, certo? Você até chegar ao 5º estágio, que é a aceitação, que aí você enterra. Olha, então, assim, o nosso sistema é um sistema, eu acho, muito precário. E fora isso, e a pandemia, agora que você colocou muito bem, que por causa da infectabilidade, vamos falar assim, né? Não pode visitar. Então, você imagina a dor que as pessoas podem ficar nesse segundo estágio de raiva, ou até no primeiro, de negação, e na depressão, que normalmente é o estágio que mais fica, porque eu não fiz um luto correto. E aí, Maurício, o que fazer? A gente pode até, de repente, combinar um dia uma entrevista aqui com a Carla, e a gente falar, eu tenho um mecanismo, um exercício que eu passo para os meus pacientes, que é um luto simbólico. Como recriar esse luto para tentar sair daquela fase que você está enroscado. Então você está numa depressão e a gente detecta que é por um luto mal feito. Então eu gosto de passar um exercício, eu ensino um exercício para a pessoa fazer um luto simbólico em casa, para ver se desenrosca e sai dessa situação e termina o teu processo de luto. E uma coisa incrível que eu queria falar, assim, muita gente me pergunta, Carla, como é que vive um luto, Maurício? Chorando. Realmente colocando pra esperneando, fora chorando. Quanto mais você quiser se mostrar forte, quanto mais você for tomar remédio, pior vai ser para você, mais de luto você vai ficar. Grita, esperneia, chora, é preciso viver, a morte faz parte da vida, né? Então, assim, todo mundo vai passar e vai ser dolorido para todos, não tem um que não vai ser dolorido. Claro que a forma como uma pessoa é morta, a forma como uma pessoa deixa essa existência com a gente, faz muita diferença, né? A violência, às vezes, uma morte natural, um acidente de carro, um assassinato, isso é verdadeiro. Porém, a perda é igual para todos, então é chorar. Luto é chorar. Você sabe agora desses 5 estágios, né? Você vai negar, você vai se isolar, você vai ter raiva, deixa isso vir. Deixa isso vir, isso faz parte. Você vai barganhar com Deus, aí depois você vai entrar num processo depressivo, aí mais para frente você vai aceitar. Então, vocês entendem o processo? Assim, o luto se vive chorando, sentindo, passando. A fase da depressão, eu posso ter amigos, eu posso ter pessoas próximas de mim no 4º estágio, porque a primeira fase eu vou querer me isolar, eu não vou querer ver muito amigo, eu vou querer estar sozinho. Agora, o 4º estágio, que é a depressão, muito importante ter pessoas amadas perto, pessoas importantes perto, para ajudar a passar por esse momento. E o luto é o luto. É um processo que tem que ser vivido. Quando você ganha na Mega Sena, quer dizer, eu nunca ganhei, não posso falar, mas também, infelizmente, não. Eu não fui contemplado com isso, né? Mas uma pessoa que ganha na Mega Sena não vai ficar feliz, né? Imagino, vai ficar feliz. Tem esse processo, né? Não tem esse processo, vai rir à toa, né? O sol tá chovendo, ele tá rindo, né? Nossa, que dia lindo. Que dia lindo, saiu o negócio da política, a notícia, ele tá rindo. Nossa. Então, o luto é o contrário, o luto é uma tristeza, eu perdi alguém, é um sofrimento, é uma dor, então ele tem que ser vivido. E quem sabe podemos fazer uma live ou uma entrevista sobre isso, para eu mostrar para vocês esse caminho de fazer um luto simbólico e corrigir. Isso tem dado muito certo com os meus clientes, tá? Que estão num luto crônico, que a gente detecta preso a um passado, a um luto por causa de um velório mal feito, por causa do tipo de morte e por causa do doping, né? O doping de tomar remédio numa hora que você precisava gritar.
você precisava chorar, né? Maurício, esse é um assunto também que vai, né? Nossa, que vai longe, Carlinhos. bastante repercussão. Vai e assim, longe. muitas pessoas que passaram por esse momento, às vezes agora estão tentando identificar. Poxa, que estágio que eu estou? É fácil de identificar? É fácil de identificar. Se a pessoa estiver aberta, é fácil. Sim. Né? Porque o primeiro, é igual eu falei, você vai querer se isolar, né? Você quer sair, você não quer ver ninguém, então você sabe, eu tô na negação ainda. O segundo, você tá com raiva de todo mundo, você fica com raiva, por isso que isso é fácil, só que você tem que reconhecer, né? Sim. Eu tenho raiva porque o namorado da minha amiga tá viva e o meu morreu num acidente de carro. Meu Deus. Então, olha só, é uma inveja que você chega a ter, né? Então, isso é muito pesado. Tá, beleza. Aí o terceiro estágio, você começa a barganhar. Você vai ver que você vai rezar mais, você vai prometer para Deus ser uma boa pessoa, né? Para a vida Mas se isso prolongar. não traz, né? a Não pessoa traz de volta. E a depressão, você vai estar numa tristeza profunda. E aí, quando você aceita, você tem a saudade, mas está tudo bem resolvido. Então, a pessoa, sim, ela consegue, se ela for sincera consigo mesma, se ela for autêntica, ela consegue saber o estágio que ela está. E se ela está travada ou se ela não está travada. Qual o prazo normal de um luto? Isso varia muito. Mas ali, vamos colocar até 1 ano e meio. Aceitável. Até 1 ano e meio a sua tristeza é aceitável, todo esse processo. Se você já está há 3 anos aí ainda nesse processo, você está presa no teu luto, tá? Tem alguns autores que trazem até 2 anos. Ali, vamos pôr até 1 ano e meio, 2 anos, estourando assim, ainda é aceitável. Tá, Claro, e para quem quer falar com você sobre esse assunto, quer fazer esse processo, identificar qual a fase que está e se livrar, né? Não é que se livra, né? Mas trabalhar esse luto, onde te encontra, Maurício? Olha só, encontra aqui no Instagram, @MaurícioValenteOficial, no YouTube, Maurício Valente Oficial, e também na nossa consulta. Você pode marcar, agendar uma consulta comigo que a gente vai te ajudar nesse processo. 45 998 18 0003 e falar com a Kate. Perfeito, Maurício. Obrigada. Eu que Realmente é um agradeço. assunto que eu tenho várias perguntas. Sim, né? sim. Inclusive, eu já passei, né? Estou passando, inclusive, por um luto há um pouco mais de 1 ano que eu perdi a minha mãe, né? E assim, a gente realmente vai se identificando com o assunto, vai tentando se colocar no lugar. E eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo agora também estão passando por isso. Então, com certeza é um assunto que rende, que é muito válido para todos. E pesquise aí o Maurício Valente nas redes sociais para você também saber lidar um pouco melhor com esse processo. Maurício, boa semana para você. Obrigado, Carlos. Boa semana para nós.